Muito bem, nós estamos celebrando hoje a quarta-feira da sexta semana do tempo pascal. Claro que vivemos a esperança, vivemos a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa alegria que nos contagia, que contagia o nosso coração e nos faz, mesmo diante da situação em que vivemos, não hesitar em, primeiro, anunciar e testemunhar a Jesus Cristo, porque vivemos a fé da qual recebemos e nele confiamos e com ele caminhamos. Eu estava me lembrando aqui, em preparação à reflexão para essa leitura, de modo muito especial a primeira leitura, que é muito interessante. Ali, em outras palavras, no português bem rasgado assim, os sábios de Atenas, eles debocham de Paulo, quase que diziam assim, Paulo, sai para lá, você vê que essas loucuras agora, e falar de ressurreição de mortos. Agora, o mais interessante de tudo isso, é que tem uma outra passagem que Paulo diz assim, que há momento oportuno e inoportuno para pregar a palavra de Deus. Isso quer dizer que todo momento é para pregar a palavra, é para anunciar a palavra. E foi exatamente isso, pegando a situação da Grécia, de Atenas, que Paulo fez. Porque o que acontece? Paulo vai e anuncia, vão todos embora e deixam só. Só que Paulo não vai desistir. Pelo contrário, ele vai continuar andando ali por Atenas, até que ele vai ver um altar dedicado ao Deus desconhecido. Aí o que ele vai fazer? Bom, eu vim anunciar este Deus desconhecido. Vejam, caros irmãos e irmãs, num período determinado da nossa igreja, de modo especial aqui no Brasil, na América Latina, por uma orientação teológica e algumas situações até deturpada, usava-se muito a palavra inculturação do Evangelho. E foi tão usada que ela se tornou tão desgastada, porque foi usada em algumas situações de forma errada. Mas o que Paulo faz não é justamente outra coisa senão inculturar a sua pregação a partir da experiência de fé do povo de Atenas. Porque na primeira experiência ele viu que não deu certo. Quando ele percebe e anuncia aquele que era o Deus desconhecido, que torna conhecido para aquele povo, muitos acolhem, muitos se convertem e seguem a Jesus Cristo. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque enculturar o Evangelho não é você mudar a palavra de Deus. Enculturar o Evangelho não é você mudar a doutrina da igreja. Enculturar o Evangelho não é você fazer o que acha que você deve fazer segundo a sua vontade. Mas é você justamente olhar para aquela realidade e anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí é que está o grande desafio para nós. Porque muitas vezes, ao invés de anunciarmos a boa nova de Cristo, nós anunciamos a doutrina. Ou nós queremos impor a nossa cultura para aquelas pessoas. Você não vai perder a sua identidade, você não vai deixar de seguir aquilo que pede a igreja na sua doutrina, nos seus ensinamentos, e o mesmo com a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos, que tem muita coisa a dizer, mas eles não são capazes de compreender naquele momento, porque há de enviar o Espírito da verdade, que os fará compreender, discernir e até mesmo, como ele já disse numa outra passagem, realizar coisas maiores do que ele. Então, se o tempo é oportuno e inoportuno para pregar a palavra de Deus, vamos pregar sempre, porque devemos fazer isso, dar testemunho da nossa fé. Eu nunca me esqueço aquela fala do emérito Bento XVI, o nosso Papa Emérito, por ocasião do ano da fé, que ele dizia, temos que dar razões, ou razão, à nossa fé. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus Cristo para você?
Se alguém perguntasse, por que você crê em Cristo? Qual seria a sua resposta? Ah, é porque meu pai é católico, minha mãe é católica, minha avó é católica, minha bisavó... Não. Não é por tradição, mas é pela experiência de conversão. Eles anunciaram, eles levaram você até o Cristo. Então, o anúncio qual é? Eu sou cristão porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai para me resgatar e no seu amor me dar a salvação. E esse é o querigma, o amor de Deus por cada um de nós, quando envia o seu Filho. Por isso não é o anúncio da doutrina, mas primeiro o anúncio de um Deus misericordioso que enviou o seu Filho. Então a você, não tenha medo de chegar e anunciar. Eu nunca me esqueço, deixa eu mudar aqui, que eu quero ver se eu estou com tempo. Tem bastante. Eu nunca me esqueço de uma das minhas paróquias, tinha um pessoal que faziam parte daquele grupo de motoqueiro. Sabe aquele grupo de motoqueiro? Os caras só tem cara de, desculpa aí, respeito se alguém estiver assistindo, Só tem aquela carona de bravo. Mas são uma seda, uma moça, você conversando, E eu lembro que eu fui chegando, conversando, e na realidade deles, eu fui falando de Jesus Cristo. Quando eu saí da paróquia, todos participavam, todos ajudavam, faziam os trabalhos e tantas outras coisas. É assim que nós anunciamos o Cristo. É assim, a exemplo de próprio Paulo em Atenas, que nós damos testemunho e razão da nossa fé. Então, no tempo oportuno, no tempo inoportuno, testemunho Cristo aos irmãos. Amém?